quando Jesus vai falar, ou Mateus vai falar de um homem que se aproxima de Jesus, e ele diz uma palavra muito interessante. Na verdade, ele vai fazer uma pergunta para Jesus. Sabe qual é a pergunta que ele vai fazer? Oséias, olha a pergunta que ele faz: bom mestre, o que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Uma boa pergunta, né? É uma pergunta, né, Valdeci? Todos nós fazemos. Meu Deus, o que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Na verdade, quando alguém faz uma pergunta desta, é porque na verdade no coração desta pessoa já tem um ponto de interrogação. Ele quer saber como ele vai fazer para alcançar a vida eterna. Por quê? Porque não foi Jesus que chegou até esse homem, até esse jovem. Muito pelo contrário, foi ele que foi até Jesus. E ele pergunta: bom mestre, o que eu posso fazer? Ou o que eu devo fazer para alcançar, para eu conseguir, para eu ter a vida eterna? Então esse jovem, ele chega para Jesus e faz essa pergunta para Jesus: o que eu vou fazer, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Eu vou fazer aqui uma pergunta, assim como esse jovem ele perguntou. Eu quero perguntar se algum momento da tua vida, você que está aqui ouvindo esta palavra nesta noite, que está dando para a gente, na verdade, essa honra desta palavra, eu quero te perguntar se você já se fez essa pergunta, ou se você perguntou para você na sua casa, ou no seu momento de reflexão, você pensou: meu Deus, o que eu posso fazer para eu alcançar a vida eterna? Né? É uma pergunta que, na verdade, todo ser humano ele deve se fazer. O que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Porque muitas das vezes a gente pode estar caminhando por um caminho errado. A gente pode estar fazendo alguma coisa e achar que aquele é o caminho. Ou muitas das vezes a gente também pode estar fazendo nada e a gente pensar e a gente refletir: puxa vida, eu imagino que eu devo fazer alguma coisa para eu ter a vida eterna. Eu preciso fazer alguma coisa para que eu alcance a vida eterna. Alguma coisa eu preciso fazer para eu alcançar a vida eterna. Talvez você está aí na tua casa e você está ouvindo esta palavra, e eu quero perguntar para você: o que você tem feito, ou o que você tem pensado com relação à tua vida? Porque a tua vida é uma vida eterna. Por isso que aquele jovem, ele vai buscar uma resposta para o seu ponto de interrogação. Ele vai buscar uma resposta para a sua interrogação. Ele vai no lugar certo, ele vai na pessoa certa. Porque, gente, quando você precisa de vida eterna, você não tem que ir em outro lugar, ou você não tem que ir em outro alguém, a não ser em Jesus. Aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Independente da religião que você segue, você sabe que Jesus é o único caminho que pode levar a Deus. Por mais que a pessoa não siga, mas ele sabe que Jesus, ele é o único caminho. E esse jovem, ele vai até Jesus e ele diz: bom mestre, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus faz uma pergunta para ele que é importante para ter a vida eterna. Tanto é que Jesus pergunta para ele. Jesus disse assim: você conhece os mandamentos? Ele disse: eu conheço, desde a minha infância, desde a minha juventude eu conheço os mandamentos. Aí Jesus diz quais, e eles enumeram para Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Ele disse: eu tenho feito tudo isso. Só que Jesus vai falar para ele: mas falta uma coisa.
Jesus disse para ele: falta uma coisa. Pensa bem, ele cumpria todos os mandamentos que Jesus pergunta para ele. Só que Jesus disse para ele: falta uma coisa. Aí você pensa, vamos que você enumera 10 mandamentos. Aí a pessoa, ele diz aqui, 9 eu cumpro, botando aqui uma hipótese, né? Aí Jesus disse assim, ó, só falta um. Aí você fala, para os que eu cumpro, pode falar. Aí Jesus disse assim, ó, falta um. Vai, vende tudo que você tem. Não traz para cá não. Reparte para os pobres. Vem e me segue, e você vai ter um tesouro no céu. A Bíblia diz que aquele jovem, ele virou as costas muito triste e voltou. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele possuía muitos bens. A Bíblia diz que Jesus amou aquele jovem. E o amor de Jesus, como foi o hino que eu cantei, o amor de Jesus é um amor verdadeiro. Jesus amou aquele jovem. Só que ele, quando ouviu que Jesus disse que falta uma coisa, e aquela uma coisa que faltava para ele, na verdade seria determinante para ele, o que ele fez? Ele virou as costas, virou as costas para Jesus e foi embora, porque ele tinha muitos bens, muitas riquezas. Mas na verdade, gente, não é porque ele tinha muitas riquezas que ele deixou Jesus. Você sabe por que ele deixou Jesus? Você sabe por que ele voltou atrás? É porque, na verdade, a riqueza que ele tinha era um Deus na vida dele. Ele fazia das suas riquezas o seu Deus. E para servir a Jesus, não pode servir outro Jesus. Então, os bens, a riqueza que ele tinha, era um concorrente, era um Deus para ele. Por isso que Jesus falou, você tem que tirar isso tudo de você. Você tem que ir vender tudo que você tem, dar aos pobres e vir e me seguir. Aí ele voltou. Sabe por quê? Porque a sua vida, o seu coração estava nas suas riquezas. A pessoa pode ter riqueza, pode ter dinheiro, pode, mas ele não pode, como diz a Bíblia, colocar a sua esperança nas riquezas deste mundo, porque a riqueza deste mundo, ela é passageira, ela é falível, mas o nome de Jesus é poderoso para dar a vida eterna. Para a gente ter a vida eterna somente em Jesus. O que você tem pode ajudar a resolver os teus problemas, pode te dar uma vida com dignidade, pode te dar um nome na sociedade, mas não pode te dar a salvação. E Jesus está falando ali da salvação, da vida eterna, para ele entrar no reino de Deus, como Jesus disse para ele: vai, vende tudo que tem, reparte com os pobres, vem e me segue. Aí Jesus disse: você vai ter um tesouro aonde? Aqui na terra? Não, no céu. Por quê? Porque Jesus estava chamando aquele jovem para ter uma vida eterna, um tesouro no céu. Porque até então o tesouro daquele jovem estava aqui na terra. O coração daquele jovem estava voltado para o tesouro da terra, e Jesus estava falando do tesouro do céu. Jesus estava falando da eternidade. Por quê? Porque a nossa vida aqui neste mundo, ela é passageira. A vida aqui, ela passa. Mas você tem que pensar o seguinte: o ser humano, o homem, a mulher, ele é eterno. Aqui nessa terra é somente o início da nossa vida, mas a nossa vida, ela é eterna. Então, o que importa é que você decida agora o que vai ser de você a sua vida eterna. Jesus disse para aquele jovem que ele devia desfazer, tirar do seu coração aquilo que ele estava dando para ele, uma vida passageira. O teu coração, o coração daquele jovem estava voltado para as coisas passageiras, e Jesus está mostrando para ele a importância da vida eterna. Mas para que ele tenha a vida eterna, ele devia tirar o seu coração das coisas desse mundo. Por quê? Porque o coração dele estava voltado somente para as coisas dessa terra. O Deus daquele jovem era a sua riqueza.
O coração dele estava ali. Se ele tivesse riqueza, mas o coração dele estivesse em Deus, aí sim. Mas Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, vai estar também o teu coração. Aí eu te pergunto: onde está o teu tesouro? Se o teu coração estiver em Deus, se o teu tesouro estiver em Deus, o teu coração vai estar ali. Mas se o teu tesouro, se a tua riqueza não estiver em Deus, fatalmente o teu coração não estará em Deus. Então que a tua vida, que o teu coração esteja em Deus. Só que, irmãos, é importante o que eu vou falar aqui para a gente fechar esta palavra. Foi aquele jovem que foi ao encontro de Jesus, e ele foi ao encontro de Jesus porque no coração dele, ele sentia a necessidade da vida eterna. Só que quando ele chega até Jesus, que Jesus ensina para ele, que Jesus mostra para ele os princípios que ele deveria seguir, ele abriu mão. Ele abriu mão de Jesus, porque ele não conseguiu abrir mão daquilo que o afastava de Deus. O seu coração estava tão longe de Deus, que ele não abriu o seu coração para Jesus. Só que a Bíblia diz que Jesus amou aquele jovem. Irmãos, quando a Bíblia diz que Jesus amou, diz que Jesus amou e amou de verdade, porque Jesus amou aquele jovem. Jesus queria salvar a alma daquele jovem, para que ele tivesse a certeza e a garantia da vida eterna. Sabe por quê? Porque as riquezas, os bens que aquele jovem tinha, só dava para ele a garantia e a certeza das coisas aqui da terra. Mas Jesus estava querendo dar para ele a certeza e a garantia da vida eterna. Vou voltar a repetir: os bens, as riquezas daquele jovem dava para ele uma garantia de uma vida aqui na terra, mas não dava a garantia da vida eterna. Dava para ele a garantia das coisas aqui da terra, mas não dava a vida eterna. E Jesus estava querendo dar para ele a garantia não das coisas da terra, mas a garantia da vida eterna. Mas ele preferiu se agarrar, se apegar com as garantias daqui da terra, e não se abraçar, e não se apossar, e não se achegar àquele que dava para ele a garantia da vida eterna. Aleluia! E a coisa mais importante na vida do ser humano é ter a garantia não das coisas aqui desta terra, mas é ter a garantia da vida eterna. Porque o próprio Jesus, quando ele fala nesta palavra, ele diz uma coisa muito importante, que deve ser um fator determinante na nossa vida. Jesus disse assim, o que adianta se o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aleluia! Isso é muito sério. Jesus está dizendo: o que adianta se o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Por isso que é importante você voltar o teu coração para a vida eterna. Sabe por quê? Sabe por que você deve se voltar, se preocupar com a vida eterna? Porque você é eterno. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9 que depois da morte segue-se o juízo. Depois que morre, não acabou. Depois da morte segue-se o juízo. Se você crê na palavra de Deus, se você crê na Bíblia Sagrada, Hebreus 9, 27, porque o homem está determinado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Por isso, se você crê na palavra de Deus, então se atente para a palavra de Deus. Volte-se para Deus. Volte-se para a palavra de Deus. Porque se você é eterno, somente Jesus pode te dar a garantia da vida eterna. A Bíblia diz que a nossa vida não consiste na abundância daquilo que nós possuímos. A vida do homem, do ser humano, não consiste na abundância daquilo que ele possui. Sabe por quê? Porque o que você tem pode te dar uma dignidade passageira, mas Jesus, como eu disse aqui, ele quer te garantir a vida eterna. A Bíblia diz, o escritor dos Hebreus diz:
Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Aceita Jesus, entregue o seu coração para Jesus, volte-se para Ele, porque Ele tem uma mudança, Ele tem esperança para você, Ele tem mudança para a tua vida, Ele tem coisa nova para o seu coração. Não importa o que você fez, não importa o que você é, não importa o que você fez. O importante é que Deus tem uma história nova para a sua vida. Às vezes, a pessoa fica pensando na sua vida, no seu passado, naquilo que ele fez, naquilo que deixou de fazer. E muitas pessoas, às vezes ele vive uma vida e às vezes a pessoa se entrega para Jesus, ele vai para a igreja e alguém que não conhece o Evangelho, ele diz assim: engraçado, fulano fez, aconteceu, aprontou todas, agora está lá na igreja, e é porque não conhece a palavra de Deus. Sabe o que Jesus disse? Que Jesus disse que não são os sarados que precisam de médico, mas sim os doentes. Ou seja, Jesus disse que Ele veio para salvar, Ele veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Se você estava perdido no mundo, perdidão lá nas drogas, no vício, totalmente arruinado e destruído, é você mesmo que Jesus quer. É você que Jesus veio buscar, porque a Bíblia diz que Ele veio buscar e salvar aquele que havia perdido. Estava perdido no mundão, nas drogas, na prostituição, na bagunça, na bebedeira, acabando com a tua vida. Mas Jesus veio te resgatar, veio te buscar e te salvar e te curar, para que você tenha uma nova vida em Cristo Jesus. Amém?